Gado Elohai Shiuki. Shabbat Shalom a todos mais uma vez. É uma alegria estar aqui em Vitória, né? Vitória foi a primeira, diria assim, a primeira filha, né, do Ensinante Sião, quando foi fundado aqui há quase 20 anos atrás, né? Fundamos aqui, tá ali, né? Aqui tem a caneta, tá bom. Então, depois fundamos Curitiba, depois fundamos Salvador, depois fundamos Recife, fundamos Brasília, e depois emancipamos todo mundo, né? Quando eu senti no Espírito Santo de Deus, ele dizer a mim mesmo, falando, olha, eu não chamei você para fazer um Vaticano messiânico, né? Porque a gente vem do meio evangélico, daqui a pouquinho teria convenção, teria aquelas coisas todas, e Hashem disse naquela época, não foi isso que eu te chamei, né? Cada um viva, cada congregação deve ser independente e local, né? E não tem que prestar conta a não ser a Hashem, e um submeta aos outros, né? Eu fico feliz por voltar a esta casa, não é? Voltar a esta cidade que eu amo tanto. Aqui fizemos grandes eventos no Alves Cabral, no Clube dos Oficiais, uma época muito linda, muito gostosa, de muitos testemunhos desde aquela época. Bom, eu gostaria de compartilhar com vocês, deixa eu ver como é que funciona isso aqui. É aqui? É de baixo? É para cá? Não, devia ser para o computador. Aqui, pronto. Muito bem. Hoje eu queria ter a liberdade, dá para ler? Eu queria ter a liberdade de compartilhar dessa... Hoje é uma paraxá dupla, né? Matot, tribos, e Macei, que quer dizer jornadas. Aí tá bom que eu posso ler daqui, não tem que virar, né? Muito bem. Nesse capítulo 30, eu queria pedir perdão a vocês, que eu vou mencionar só 3 coisinhas importantes que eu vejo nessa paraxá, e logo depois eu passarei a uma mensagem especial para vocês, tá bom? Que foi ministrado em Belo Horizonte. O que me chama a atenção no capítulo 30 é o verso, logo no primeiro e segundo verso, é a palavra neder. A palavra neder quer dizer voto. E aí fica um levantamento, uma questão que a gente pergunta, será que nós podemos fazer voto a Deus? Sim, podemos fazer voto. Mas você tem que lembrar de Yeshua, né? A palavra jurar quer dizer shabaá, né? Jurar. E a palavra neder quer fazer voto. Voto é um compromisso que você faz com Deus. Por exemplo, você pode fazer um compromisso, eu prometo ajudar uma criança pobre enquanto eu viver. Isso é um voto que você faz a Deus. E o que é importante do voto é você cumprir. Agora, o jurar, você pode jurar sim. Pode fazer um juramento? Pode. Agora, eu prefiro ficar com Yeshua. Yeshua disse, não é? Ele disse, deixa eu ver se aqui dá para ver. Yeshua disse, porém seja a sua palavra sim, sim, não, não. Passar disso do diabo. Então não precisa ficar jurando pelo céu, pela terra, pela vida do seu pai, dos seus filhos, não é? Não faça isso não. Melhor é a nossa vida ser simples. Não é, não é, não é? Isso também vale. E aqui nessa paraxá aparece aquele princípio quando a mulher faz o voto, né? E então, o homem quebra em Yom Kippur, lembram? Yom Kippur é o dia é o Kol Nidrei, é o dia de quebrar os votos em Yom Kippur. Até hoje, nós messianos fazemos isso. Quando tem um voto, a pessoa me procura e fala, olha, você pode esperar até o Yom Kippur? Posso? Então espera, porque já existe um dia na Bíblia para se quebrar voto, que é o Kol Nidrei de Yom Kippur. Muito bem, mas você pode quebrar a qualquer hora, dependendo da sua situação, evidentemente. E lá também tem o caso da mulher, né? A mulher não... ou é filha ou é esposa, ela não pode quebrar o voto. Quem quebra o voto de uma mulher solteira, se o voto foi feito na juventude dela, é o próprio pai. Agora, se ela se casar, quem quebra o voto, quem desfaz o voto, é o marido. E isso está em Efésios capítulo 5, quando mostra a hierarquia, né? Acima do homem está Yeshua, acima do homem, abaixo do homem está a mulher, né? A hierarquia familiar. Homens e mulheres são iguais, não é? Mas há uma hierarquia estabelecida por Deus. Bom, então isso aí é só um lembrete e eu quero passar para frente. Aqui no capítulo 31 tem uma coisa que eu quero também falar: vingança.
essas minhoquinhas que saíram ali, porque não tem fonte hebraica, né? Mas eu falo para você, a palavra vingança quer dizer nekamá. Diga comigo, nekamá. A vingança, vocês vão ver aqui, pertence a Deus. Olha lá, Deuteronômio 32, 35, no verso 3 fala que sobre a vingança. Então vamos fazer uma midrash, uma correlação, aonde aparece mais a palavra vingança. Em Deuteronômio, na Torá, aparece Deus dizendo: a minha é a vingança e a recompensa. Não é? Minha é a vingança e a recompensa. Está meio difícil aqui. Pronto. E Romanos 12, 19 aparece: não vos vingueis a vós mesmo. E ele depois repete: porque minha é a vingança e a recompensa. Não é? E depois mais um verso ainda, Hebreus 10, 30, diz a mesma coisa. Olha lá: minha é a vingança e eu darei a recompensa, diz o Senhor. Coisa horrenda é cair nas mãos do Deus vivo. Meus amados, nós que somos messiânicos, estamos numa ponte. Nós somos atacados do lado judaico e do lado cristão. Do lado judaico não podemos crer em Jesus, que não somos judeus. Do lado da igreja, tudo que nós fazemos é judaizante. E aí, como é que fica? Vem maldição de lá, vem maldição de cá. E não se assuste não. Não se assuste não. A gente que está nessa luta da restauração, para mim uma congregação judaico-messiânica de fato e de verdade é a que está na restauração. Porque para a gente, por exemplo, tem colegas nossos em outras cidades que fazem um judaísmo messiânico que eu chamo de medieval, né? Faz todo aquele culto bonito, o pessoal fica nisso. Não, a restauração, nós estamos numa ponte, nós temos que alcançar o lado judaico para que levemos a ele a pessoa de Yeshua, o Mashiach de Israel, amém? E do lado da igreja temos que sair consertar a história, levar a verdadeira graça e verdade do primeiro século, porque a igreja saiu fora, e sobre este tema eu queria falar. Irmãos, eu não durmo. Eu gostei que a minha médica, endocrinologista, ela não é crente não, mas ela adora me consultar, porque ela fica eu fico pastoreando. Ela me pergunta, eu sei que ela vai perguntar. E um dia eu falei assim com ela: doutora, nós temos que aprender a zerar o velocímetro. Ela falou: o que é zerar o velocímetro? Eu falei: todo dia a senhora trabalhando com o povo, a senhora deve receber uma cara feia, não é verdade? Uma palavra de agressão, uma palavra de desacordo, não é? Então, o que nós fazemos? Quando vamos para a cama, zere o velocímetro, ou seja, perdoa todo mundo que te ofendeu. Perdoa todo mundo. Gente, eu faço isso todo dia. Eu estava caminhando semana passada, eu caminho todo dia na beira da Lagoa da Pampulha, onde é que fica a nossa congregação, que eu moro ali perto, e passou um pastor de uma igreja grandíssima, boa, famosa, rica, e ele já é aposentado. Aí ele me viu: Marcelo, caminhando aqui. Eu falei: pois é, e tal. Eu falei: está tudo bem, pastor? Está tudo bem, obrigado. Aí ele virou e falou assim: você crê em Jesus é Deus? Eu falei: claro, porque eu creio o que a Bíblia fala, não é? Aí depois ele perguntou comigo: e sobre o Espírito Santo? Eu falei: não posso negar, a Bíblia foi escrita pelo Espírito do próprio Deus, não é? Eu sei as perguntas, a pergunta é para pegar. Aí ele viu que eu não caía aonde ele perguntava: e a Trindade? Eu falei: a de Santo Agostinho está errada. A de Santo Agostinho trocar a palavra igualdade por hierarquia. Eu creio em Deus Pai, Deus Filho, no Espírito Santo de Deus, mas nessa hierarquia. Aí ele pensou assim, para ele é novidade. Ele não ficou satisfeito com a resposta, virou, falou assim para mim, na maior cara de pau, na maior tranquilidade. Ele falou assim: sabe o que eu tenho contra você? Você é um judaizante radical, eu odeio o seu comportamento. Assim, e eu estava orando, aí eu virei para ele, estava um outro pastor com ele, eu falei: olha, você quer saber de uma coisa? Eu tenho o Senhor e continuarei tendo no mais alto grau de conceito de um homem de Deus. Mas o senhor acabou de ser intolerante, o senhor acabou de fazer um tremendo pecado, porque o senhor me julga de ter ouvido falar. O senhor já leu algum dos meus 20 livros? O senhor já assistiu, por acaso, alguma das minhas 1000 horas gravadas? O senhor assistiu 1 hora, pelo menos? Ou leu meus 20 livros que eu já escrevi?
O senhor por acaso já leu? Ou o senhor está ouvindo aí o que está na praça e passando isso para frente? Não se esqueça que o seu chamado é irrevogável, meu irmão. Você é um homem de Deus, não peque. Aí ele vai, eu tenho um compromisso agora, você me desculpa, você me desculpa, você me desculpa. Eu falei, não, peraí. Eu posso te desculpar a sua falta de pressa, mas eu não desculpo a sua intolerância. Intolerância se combate refazendo, sendo tolerante, sendo respeitador, entendeu? E eu desafio o senhor a ir à minha congregação e pregar lá. Ah, você deixa? Deixo, por que não? Se você for pregar a Bíblia, eu deixo. Agora, a verdadeira doutrina da Bíblia, falei com ele, né? E eu fiquei rindo o tempo todo, o homem ficou todo desconcertado, e quando ele saiu, acredite se quiser, a boca dele estava espumando. Sabe o que é espumar a boca? Raiva, ódio. Gente, a minha vingança pertence ao Senhor. Se eu for fazer vingança àquele que me faz mal, aquele que me deseja mal, irmãos, não se iluda, Francisco. Você vai receber oposição sim, e palavras, gente que nem te conhece. Normalmente, aquele que conhece pouco, vai te julgar. E aquele que não te conhece, te julga do mesmo jeito. Então, nós temos que zerar o velocímetro. Vai dormir? Perdoa. Aí, quando eu fui dormir, contei para a Rosane, falei assim, hoje eu vou zerar meu velocímetro. Eu perdoo o pastor fulano de tal ou fulano de tal. Gente, a boca espuma de raiva, de ódio, da gente estar restaurando alguma coisa. Isso é verdade. Você vê uma igreja boa, um homem de Deus, e essas coisas acontecem. A gente tem que saber viver com essas coisas. Aí, já para passar para o assunto, eu quero dizer para você, né, o que Yeshua, eu acho que essa pilha está fraca. Olha, bendizei, não, eu quero a luzinha aqui, ó, não aparece a luzinha, está fraca a pilha. Eu quero dizer o que Yeshua disse. Vamos dizer junto? Leia lá comigo. Lucas 6. Bendizei os que vos maldizem e orai pelo que vos caluniam. Amém? Amém, meu irmão? É isso aí. Bendizei os que vos maldizem e orai pelo que vos caluniam. E agora eu quero passar, encerrar. Está com pilha fraca aqui. Vai passando aí para mim, vai passando aí. Olha, o que eu quero aqui chamar a atenção de vocês, se tivesse uma pilha aqui, eu não sei se isso é bateria comum. Vai passando aí para mim, vai passando. Vai, passa mais um, no dedão, vai, isso, aí. Olha, agora já estou encerrando a Paraxá. É o último capítulo de Números. Ele vai falar sobre as jornadas. Então eu vou pegar aí o que me chamou a atenção. As jornadas, você lembram que foram 40. Então, desde quando o povo sai do Egito até chegar à terra de Canaã, né? Estão prestando atenção? Até a terra de Canaã, eles pararam 40 vezes durante 40 anos. Matemática. Quantas vezes por ano paravam? Um ano. Porque tinha que plantar e colher, quando era possível plantar. Quando não tinha, caía maná do céu, outra coisa viria, né? Mas normalmente ficava um ano para dar tempo de plantar e colher grãos, trigo, né? Não, embora no deserto, naquela época o deserto tinha regiões que davam, né? Eles plantavam, a Bíblia fala que colhia, né? Havia colheitas, tanto assim que levava as primícias da colheita, ainda no tempo do deserto. Bom, então vamos lá. Eu vou fazer uma analogia das 40 paradas com a nossa vida. Então eu vou fazer uma analogia, né? Desde quando nós estávamos no Egito, que é Ramassés, no Egito, nós também éramos incrédulos, não críamos, não seguíamos a Yeshua, e nós um dia nos convertemos. E aí você pode pensar comigo, puxa vida, a minha vida piorou depois que eu converti. Quem acha que aconteceu isso? Alguma coisa piorou? Eu acho que muitas, eu mesmo, quando eu converti, o novo nascimento foi ótimo, maravilha, mas veio inimigos, os meus amigos me abandonaram, a minha família, por parte de pai, me abandonou, porque eu me tornei crente. O meu sogro virava e falava assim, olha, que Nossa Senhora te abençoe, para me pirraçar, para me provocar, que ele sabe que o crente não cultua Nossa Senhora. Então, eu ia lá com os meninos, ó, que Nossa Senhora te guarde. Aí eu falava, Nossa Senhora não, Jesus, né?
Então, o meu sogro passou a ser meu inimigo. Mas por que eu fiz? Meu sogro chegou a falar assim, preferiria ver, é muito forte o que eu vou falar, preferiria ver a minha mulher numa zona de meretriz do que numa igreja evangélica. Irmãos, estão vendo o ódio, né? O ódio que está sobre aquele que serve a Yeshua? Mas eu sempre falo que a vida do crente tem 3 etapas. Primeiro, eles te rejeitam, depois eles te respeitam e depois ele te procura. Quando ele tinha seus 94 anos, não é? Já para morrer, adivinha quem ele chamou? Eu. Não é? E ele falava assim, os meninos do Marcelo são diferentes. Todos os meus netos são bons, mas o do Marcelo é sede. O que é isso? É o respeito. Né? Antes rejeita, depois percebe que a gente está certo, depois procura. Ele era assim, não é? Então, essas fases existem. Então, quando nós saímos do Egito, nós, das trevas, nós vamos viver em épocas. Diga comigo, épocas. Épocas. Olha, se consertar a lanterna, me dê, porque eu preciso passar muita coisa mais rápido, tá? Então, vamos fazer uma analogia. Eu fiz uma pesquisa, essa pesquisa dos nomes das paradas. Cada parada tinha um nome. Eu não vou pegar aqui os 40 nomes, vou só passar en passant, como se diz. Agora está bom. En passant. Por exemplo, saímos de Ramassés, o Egito, o mundo, né? E depois, a primeira parada chamava Sucot, tendas. A mesma coisa. O que está falando para você? Que na nossa vida de crente, tudo é passageiro. Não é? Tem gente que quer fazer fixar renda, dinheiro, riqueza, mas aqui estamos de passagem. Não é? Então o que Deus fala? Olha, eu vou te pôr em tenda, você agora mora na minha tenda, você acha que a casa é sua? Não é sua. Você está a me servir aqui, lá, né? Aonde Ele quiser. Então a grande verdade é que uma parada chamava tendas, outra parada chamava lugar das feras. Tem hora que você está vivendo na sua vida, só aparece feras, coisas horríveis que devoram. Né? Eu lembro uma vez que eu perdi um carro, batendo o carro, eu falava, Senhor, mas eu estou te servindo, por que eu bati esse carro? Né? Já aconteceu isso com vocês? Então a gente começa a ver, entender a vida, pelo fato de você estar crente. Salomão falou que o sol nasce para todos. Não está a irmã Bida agora com um tumor cerebral, ocupando um quarto do cérebro? Como é que você explica uma intercessora que bate o joelho por mim, por vocês, aqui com um tumor, ir lá para ser operado e provavelmente, se Deus não livrar, vai morrer? O risco de morte já foi avisado ontem, é muito grande. Por quê? Por quê? Me entenda, me explica por que a minha mãe, que foi a cofundadora desse trabalho no Brasil comigo, por que minha mãe está 4 anos de cama sem mexer? Me explica. Que mal ela fez? Quantas vezes ela esteve aqui em Vitória? Quantas vezes ela participou conosco aqui das festas? Por quê? Nós não explicamos. Então, sabemos que na nossa vida tem também essas paradas. Há a parada que chama lugar forte, Migdola, lugar forte, torre de vigia. Tem época da sua vida de crente que você está bem, está disposto, tudo flui, não é verdade? Mas tem lugar também, um lugar chamado Mara, que é amargura, lugar amargo. Às vezes uma época da nossa vida está amarga, está tudo dando errado, você está lutando com problema de saúde, com problema de membro. Né? Outra parada chama luz, desolação. Então faz parte do caminho, nós estamos no deserto e faz parte da vida passar por desilusão. Quem aqui não foi iludido ou passou por uma desilusão? Todos nós passamos, mas o povo não para. O segredo do deserto é não parar. Olha lá, refidim, refrigério. Que bom, tem época, tem parada que foi só bênção. Tem anos, dos meus 30 anos que eu faço agora, mês que vem de convertido, que foi só refrigério. Às vezes 1 ano, 2 anos, 3 anos, só refrigério, só bênçãos. E hoje a gente vê as bênçãos, os filhos servindo ao Senhor, os netos, ontem, orando comigo no monte, aqui em Nova Almeida, que é a nossa rocinha, não é? O monte é ali, na praça da igreja, porque não dá para ir para o mato. Então é ali, a gente avista tudo, né? Então nós oramos ontem, cantamos, louvamos ao Senhor. Taate, depressão, é uma fase, um lugar. Isso é uma pesquisa do Marcelo. Eu procurei em hebraico o que é Taate. Taate quer dizer depressão. Um lugar, uma parada chamava depressão. Lembra que o povo queria carne, o povo tinha saudade da cebola do Egito? Gente, faz parte da vida.
Nem tudo é mar de rosas. Outro lugar chamava Mítica, quer dizer em hebraico doçura. Tem ano que está tudo bem, nem tem época que está tudo doce, não tem problema com os filhos. O outro chamado Rasmona, quer dizer gordura. Lembra que vocês, gordura no hebraico é bênção, é prosperidade. Por isso as mulheres mais gordinhas em Israel, quando viajam conosco, fazem muito sucesso. Eu já vou avisando, você vai ser muito assediada, principalmente pelos árabes, não é? E naquela época de passava pelo Egito, o guia era árabe, né? Eu já falava, não mexa com as gordinhas, né? Porque vai ter problema comigo. É cultura, né? É cultura. Mulher gorda é bênção. Mulher magra não. Bom, é o contrário. Punon, trevas. Tem um lugar chamado Punon que é trevas. Foi uma parada ruim, rebelião de Miriam. Não sei se foi lá em Punon, né? Eu estou pensando alto. Harada, lugar do terror. Tem. Quando os amalequitas roubavam de madrugada, Israel plantava, tanto aí que plantava, que a Torá fala que eles plantavam, quando ia colher, fazer a colheita, os amalequitas vinham de madrugada e roubavam a colheita. Os amalequitas perseguiram Israel 40 anos, nas 40 paradas. E como é que você agora quer ser crente e não tem inimigo? Você vai ter inimigo sim. Você está no deserto da vida, tem de tudo nessa vida. Macerote, mocera, castigo, correção. Não é assim que Deus tem uma época da sua vida que Ele está te corrigindo? Líbina, brancura. Vai ter um lugar que eu vou passar um ano em branco, um ano transparente, sem nada, sem pecado, sem nada, só de louvor. Há também um lugar chamado Ezion-Geba, que significa espinha de gigantes, que era o lugar mais rico dessa trajetória, onde Salomão tirou cobre, ouro, marfim. Salomão tirou. Esse lugar existe em Israel hoje, chamado Ezion-Geba. É o lugar perto do Mar Morto, rico em cobre. O que é isso? Riqueza, prosperidade. Na nossa vida, momentos que Deus te abençoa na prosperidade. Abarim, do outro lado. A parada Campinas de Moabe, do pai. E a 41ª parada. Opa, saiu da tela aí. Voltou. Canaã, Yerihó. Diga comigo, Yerihó. Yerihó quer dizer, em hebraico, Jericó, quer dizer lugar perfumado. Diga amém. Lugar, oásis, lugar perfumado de fruta, lugar que corre leite e mel. Lá é a chamada terra de Canaã. Diz uns rabinos ortodoxos que Moisés era surdo nessa hora, porque Deus não mandou ir para Canaã, Deus mandou ir para o Canadá. E eles foram para Canaã, por isso estão sofrendo até hoje lá, que Deus falou, eu mandei ir para o Canadá. Moisés estava surdo e entendeu Canaã. Bom, seja lá que os rabinos fazem essa brincadeira, mas só sei que eu quero mostrar agora que isso simboliza a nossa vida. E eu fiz para você, ontem à noite, eu fiz um gráfico só para a vitória, só para a Hesed, não é? Para falar que não vou repetir palavra. Este gráfico, você vai ver que a nossa trajetória, diga NT, é a nossa trajetória. Essa nossa trajetória é um somatório de acertos menos erros. A sua vida não é assim? Quem já errou na vida? Todos nós. Quem já acertou? Todos nós. Então, vamos somar os acertos menos os erros. Vamos supor que eu tive 10 acertos e 5 erros. Quanto que é meu saldo positivo? 5. Se eu tive 10 acertos e 6 erros, qual é o saldo? 4. Nós somos isso. O que você é hoje? O somatório de acertos e erros. Aí nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um gráfico. Esse gráfico funciona. Vamos lá. Eu vou fazer um gráfico e você já viu que até 20 anos a nossa vida vai tudo bem? Porque está com os pais. O pai trabalha, o pai paga colégio, o pai dá pirulito, o pai dá presente, não é verdade? Então, a gente, que pena, esse troço não está funcionando. Mas aí a gente sobe, então a gente cresce. Mas quando o somatório mais erro do que acerto, muitos se perdem na juventude, não é verdade?
Muito se perde na juventude. Então, vocês estão vendo que o gráfico está para baixo. Você dá para mexer com o mouse aí, com o mouse mostrando? Não, não o mouse. Aí, a parte, a pessoa desse gráfico está abaixo de zero, olha lá. Quando a nossa trajetória é menor do que zero, significa fracasso, a pessoa não foi produtiva, foi preguiçosa, não foi perseverante. Olha lá, pode descer, olha, tá vendo? Olha aí, ele vai aumentando a idade e está piorando. Você já viu isso? Eu conheço gente assim que só piora. Só piora. Por quê? Os erros são maiores que os acertos, né? E a pessoa vira um estilo de vida fracassado. Qual é o estilo de vida dele? Fracassado. Ô, irmão, desculpe eu falar aqui, não estou acusando ninguém, mas pelo que eu conheço de vida, quase toda família tem um fracassado. Quase toda. A gente que mexe com ovelha há 30 anos, conhece muito pouco, cada família tem um danado, desculpa a palavra aqui, que não tem jeito. Ele é a ovelha negra da família. Pede dinheiro emprestado, tudo que ele põe a mão dá errado, tudo que ele monta dá errado. É um saquetel furado, é um saco furado. Já viram isso? E mexe com droga, e sai das drogas, e cai na bebida, e larga a bebida, e interna, e volta, e tal, e não cuida da mulher, não cuida dos netos, não cuida. É o fracassado, é o somo dos erros. E Yeshua veio para essa pessoa. Yeshua veio para todos. Yeshua não quer esse estilo de vida, não quer essa trajetória para a nossa vida. Passa o outro gráfico. O outro gráfico, o NT, a nossa trajetória, vai ser acertos menos erro, vai dar maior do que zero, de fato. Vai dar maior do que zero. Porém, pode passar, me ajuda aí, mais um. Ah lá, até os 20, 40 anos, estão vendo? Passa o mouse lá. A pessoa foi legal. Mas aqui está a maioria das pessoas, aqui se encontra nesse gráfico a maioria dos crentes. Quando chega lá para os 30, 40, para. Não sei se vocês já viram isso. As pessoas param e a vida dele fica constante. Ou seja, ele começou bem, com sonhos, não é? Mas de uma época depois, ele não fica produtivo, ele não cria, ele não é inovador, ele passa a ser um estilo de vida sombra e água fresca. Ele para. Isso significa espiritualmente, isso significa emocionalmente, isso significa também fisicamente. A pessoa fica barrigudo, fica gordo, fica passivo, fica um tipo fleumático, fica meio filósofo, fica dependendo das pessoas, contenta com pouco, para de pensar, para de crescer. Então, muita gente fica aí. E o que está me esperando? A terra prometida. Então, nós temos que ver que o que nós queremos é este gráfico. Este, pode passar mais um, este é o estilo de gráfico que nós queremos ter. Quando os acertos são maiores que os erros, eu me arrependo dos meus erros e não tenho idade. Olha lá. O que o salmista fala? Na velhice ainda darão frutos. Olha lá, 90 anos, olha o gráfico do rapaz. Do lado da vertical que está a maturidade, esse é um sábio, esse é um Zaquem. A Bíblia chama de Zaquem, o sábio, o ancião. Esse cara é um ancião. Ele está ficando velho, o corpo piora, mas o resto sobe. Ele está sábio, por quê? Porque ele na vida dele soube ser criativo, soube ser inovador, soube ter sonhos, soube ser perseverante. Irmãos, aqui está o segredo. Não é tanta capacidade. Deus pode ter te dado um talento ou dois, para outro deu 10. Não tente ser igual ao seu vizinho, porque tem que ser você mesmo. Deus te deu um talento. Se foi um, se foi dois, não importa o que Ele te deu. Importa que você pode produzir, pode multiplicar aquilo. E você vê que uma pessoa, ele tem erro, ele tem queda, ele tem momento ruim, né? Ele tem momento de depressão, ele tem momento de dificuldade, mas ele tem um momento de perseverança. Ele é um cara trabalhador, batalhador, realizado, bem-sucedido e próspero. Amém? Essas são as 40 etapas de nossa vida. Então faz parte. Eu não sei em qual fase, em qual parada você está caminhando para a terra de Canaã ou para o Canadá, como você quiser. Mas só sei que você não pode parar. Vamos repetir? Eu não posso parar. Eu não posso deixar de ter sonhos. Então que nesta manhã Deus os visite
com tremendos sonhos. Que Deus te dê esperança, te dê fé. A fé gera esperança. Esperança que você pode produzir. Esperança que você pode deixar uma vida melhor para os seus netos. Uma esperança que você pode ter filhos. Esperança que você pode ter uma empresa. Esperança que você possa ter uma obra do Senhor frutificando, dando fruto, sendo bem-sucedido e próspero. Que eu possa morrer, e vocês também, nesse gráfico, sempre crescendo, porque o dia que eu partir, eu estou vencedor. Os meus acertos foram maior que os meus erros, e dos meus erros eu me arrependi. Essa é a sabedoria salomônica. Arrepender onde errou, para sempre crescer. Amém? Bom, vamos lá então, para encerrar agora. Não vai dar tempo, já não dá tempo, já se passou meia hora. E agora eu vou encerrar com outro assunto. Eu quero falar para vocês, uma sugestão, não sei o Rocha Francisco, o que ele pensa, junto com o Rocha Zé Maria. Nós, como judeus messiânicos, cumprimos a sequência das parashot, mas eu não me privo delas, não. A hora que o Espírito de Deus está falando algo no meu coração, eu paro a paraxá e dou aquilo. Eu não tenho obrigação, porque o judaísmo faz assim, no mundo todo eu tenho que fazer. Você tem que fazer quando você não tem coisa melhor. Né? Você vê que dessa paraxá eu peguei 3 pontos. Né? Peguei 3 pontos, cruzei com o Novo Testamento e já encerrei. E vocês foram abençoados com a palavra voto, com a palavra vingança e com a palavra parada. Você nunca vai esquecer a palavra macei, quer dizer paradas. A nossa vida tem paradas, como teve com o povo hebreu. Quem recebeu a mensagem? Diga amém. Agora, eu vou sair da paraxá, eu tenho essa liberdade, o Francisco me deu essa liberdade, eu vou sair para compartilhar um pouquinho, não dá tempo, meia hora, de uma palavra que Deus está criando uma nova igreja. E eu vou me basear isso no texto de Isaías 2, Miqueias 4, Jeremias 23, Zacarias 8, Mateus 24, Atos 2, 2 Timóteo, Tiago 5. Então, quem quiser copiar, é nisso aí que eu vou me basear. E eu quero, então, chamar a atenção para Isaías. Olha o que está escrito em Isaías. Vamos ler comigo? E acontecerá nos últimos dias. Diga, últimos dias. Últimos dias. Não é do milênio. Embora esse texto é um texto milenar. Se você ler o versículo 2, 3, já fala do milênio. Mas ele não cheguei no milênio. Olha, nos últimos dias, agora, esses dias que antecedem a vinda de Yeshua, firmará o monte da casa do Senhor, será estabelecido como o mais alto dos montes, se elevará por cima dos outeiros, e concorrerão a ele, a este monte, todas as nações. Diga, todas as nações. Irão muitos povos e dirão, vinde, subamos ao monte do Senhor lá em Israel, ao Deus de Jacó, para que eles nos ensine. Quem vai ensinar a igreja, as nações? Os judeus. Que judeus? Ortodoxos? Os Haredim? Os Mechearim? Não. Quem vai ensinar? O judeu messiânico. É o velho Shulam, que nós temos que orar por esse homem com seus 72 anos. É ele que como ele, nós temos que orar por esses homens, porque eles ensinarão os caminhos e andemos nas veredas, porque de Sião, quer dizer Israel, de Sião, Israel, sairá a lei, a Torá, e a palavra do Senhor Yeshua, a palavra viva do Senhor de Jerusalém. Esta que é a palavra, é um texto profético para hoje, os últimos dias. Aí você vai falar assim, uai Marcelo, então a igreja tem 2000 anos, está tudo errado? Eu não vou dizer que está tudo errado, mas está tudo fora de compasso. Isso você pode escrever. Deus, na minha opinião, do senhor Marcelo, essa palavra eu busquei do Senhor, não li em livros, não me inspirei em ninguém, a não ser pelos meus próprios estudos. Falo isso com certa prepotência, mas também com certa humildade, porque eu busco, quem busca recebe. Eu estou buscando essa palavra há 20 anos. Eu vou fechar, eu vou entender, e eu posso falar agora que parece, se eu estiver certo, essa palavra vai lançar prosperidade aqui agora, vai lançar um novo tempo, porque quando você entra na parada do Senhor, lembra as paradas? Se você entrar na estação do Senhor, tudo coopera para o bem daquele que crê, não é assim? A sua vida tem que mudar, a congregação tem que mudar, eu tenho que mudar, e a palavra é agora. Vamos lá então? Outro texto, é o texto de Malaquias, Miqueias, mesma coisa, nos últimos dias,
subiremos a Israel, porque de lá sai a Torá e a palavra de Jerusalém. Mais um pouquinho. Zacarias 8, olha lá. Virão muitos povos nesses últimos dias, suplicar a bênção. Naquele dia, nos últimos dias, sucederá que 10 homens de todas as línguas pegarão na orla das vestes de um judeu. Tzitzit, dizendo, iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Ô irmão, nós vamos pegar num tzitzit, né, num talite, de um judeu completo, é um judeu messiânico. Porque o judeu ortodoxo, por mais piedoso que ele seja, por mais vezes que ele bate a cabeça no muro das lamentações, se ele não estiver com Yeshua, seus pecados não foram perdoados, o novo nascimento não aconteceu. Então, não adianta eu pegar e puxar o talite desse homem, ele pode me dar muito conhecimento da Torá, sem dúvida, mas se ele não foi lavado pelo sangue de Yeshua, ele não pode te dar poder. Ele não pode te dar poder, ele não pode te dar vida, ele pode te dar conhecimento. E acontecerá, olha que fala Atos, nos últimos dias derramarei o meu Espírito sobre as nações. Eu não estou vendo esse Espírito derramado na Igreja Universal, na Igreja Pentecostal, nos batistas, presbiterianos, metodistas. Eu sei que são gente boa, eles estão salvando, não podemos falar que eles não salvam, mas eu não estou vendo. Olha lá, Timóteo 3, como estará o mundo nos últimos dias, nos tempos finais que antecedem a volta de Yeshua, sobrevirão tempos penosos, homens gananciosos, soberbos, não é? Blasfemos, corruptos, o Brasil está vivendo um mar de corrupção, não é? Ímpios, homens cruéis. A igreja do primeiro século. Então, é uma frase que eu falo há 20 anos. A igreja não tem que ir para frente. A igreja tem que voltar. Vou fazer um pleonasmo aqui. Voltar para trás. Para poder dar mais sentido. Voltar para trás. Você pode voltar para o lado, né? Mas eu quero voltar para trás. Da onde eu saí. E eu saí, você saiu, a nossa fé saiu de Sião, de Jerusalém. Esse é o problema. A igreja vivia nesse estilo, não é? Baseado nos apóstolos, nos profetas e no Mashiach. Esta era a igreja de Yeshua. Havia a Tanar, a Torá, os escritos e os profetas, e havia o evangelho, que ainda estava nascendo com a pregação de Yeshua. Lembram vocês que o evangelho só passou a ser escrito depois da destruição do templo, no ano 70 depois de Cristo. As cartas de Paulo foram escritas antes da destruição e pararam. Possivelmente Paulo morreu antes do ano 70 depois de Cristo, porque Paulo não menciona em nenhuma de suas cartas a destruição de Jerusalém. Então, os teólogos acham que Paulo morreu em 69, 68, um pouquinho antes da destruição de Jerusalém. Mas o que Paulo e Yeshua pregaram? Eles eram a oliveira completa. Eles eram a oliveira completa, onde judeus e gentios viviam juntos, né? De Jerusalém, eles estavam ali juntos. Hoje, como estão os judeus de um lado, os cristãos do outro, ambos são inimigos. O judeu é arqui-inimigo de Cristo e dos cristãos, e os cristãos, não vou dizer inimigo de Israel, mas, está gravando ou não? Está gravando? Está gravando? Depois você edita, mas eu estava aqui em Vitória, aqui, fui pegar um táxi para ir lá para a minha casinha, lá em Nova Almeida. E aí, peguei um táxi, e o sujeito estava sintonizado numa rádio evangélica, que vocês conhecem muito. E aí, lá esse missionário falava, né? Falava. Vocês ficam gastando dinheiro à toa para ir para Israel, para quê? Esse Israel não está com nada, esse Israel político, nosso Israel da Bíblia. Nós não temos nada a ver com esse Israel de hoje. Esse Israel de hoje podia estar na África do Sul, de fato. Quando a ONU criou o Estado de Israel, a África do Sul, mais do que espertamente, falou, olha, vem para cá e eu te dou meio país para vocês, para todos os judeus do mundo, fazer Israel aqui. Aí os judeus falaram, não,
Canaã não é aqui, África do Sul. Canaã é lá na terra de nossos pais. Para lá nós voltamos. E, de fato, Israel foi criado em 1948, recriado. Né? E aí, esse motorista de táxi sintonizado, eu peguei e falei assim comigo: ô meu amigo, você é dessa igreja? Ele falou: sou, graças a Deus. Eu falei: é uma boa igreja, sem dúvida, prego o evangelho, a palavra de Deus, mas o seu chefe está redondamente errado. Ele está na contramão. Aí, quando eu falei isso, ele virou para mim: quem é o senhor para falar dele? Aí eu me apresentei. Eu vou te falar por que ele está errado. Você quer ouvir? Nós temos 40 minutos para você ouvir. Se você quiser, eu falo. Se você não quiser, também eu não falo. Eu sou assim. Não quer ouvir? Também não falo. Ele pegou, virou para mim: não, eu quero ouvir. Aí eu preguei para ele daqui até lá, falando mais ou menos disso, não é? Que ele separou das raízes de Israel, que o chamado de Deus ao povo de Israel é irrevogável. Ou seja, Deus nunca, Jeremias 31, pode um dia que deixar de existir sol, estrela, lua, eu deixarei com a casa de Israel. Mas como essas leis não falharão, eu também não falharei com o meu povo, o Israel. Aí comecei a citar isso para ele. Aí quando eu cheguei, me deixou na minha casa, eu tirei um cartãozinho e falei: ó, tvsião.com, todo sábado às 10 horas, se você não estiver trabalhando, você pode ouvir. E se você não puder, vai no YouTube a qualquer hora, 1000 horas de estudo à sua disposição. E ele perguntou: quanto paga? Eu falei: de graça. Ele falou: o senhor é homem de Deus mesmo, o senhor não cobra? Eu falei: não, pelo contrário, eu ainda abençoo com o meu pobre dízimo, ainda abençoo a igreja. Tá certo? Dízimo de aposentado ninguém quer. Bom, moral da história. Como é que está a igreja hoje, separada? Bom, eu vou passar. Aí 32, vocês lembram, Atos 15, Cornélio, entre os gentios. Pode passar, pode passar. Aí, o que aconteceu? Aí Cornélio vai crescendo, o evangelho, Paulo sai de Israel. Agora aqui, eu queria que vocês olhassem, tenta passar o mouse para mim, até o ano 25, no primeiro bolinha, o que acontecia? O povo judaico, é a estrelinha branca. Depois de Yeshua vai ser o amarelo. Então passa para de cima, Flavinha, aí, na bolinha de cima, isso. Dentro da estrelinha tem um pontinho amarelo, estão vendo? São os judeus crentes, Yeshua, os apóstolos, os discípulos, não é? Aí começa então. Depois, no ano 50, já havia um punhado de gentio ligado a Israel. Mas quando Tito expulsa Israel, expulsa os judeus de Israel, passa para cima no ano 70, o que aconteceu? Aí a cruz representa os cristãos, começaram a reunir, ainda estava de braços dados com os judeus, com as raízes judaicas da fé, mas depois chega no ano 323, no concílio de Nicéia, se separou, é totalmente separado. Aí, vocês conhecem o concílio de Nicéia, que Constantino falou: ó, não temos nada a ver com Israel. Aí veio Justino e falou: o judeu é assassino de Cristo, acusou os judeus de deicídio, quer dizer, assassinato de Deus, matou Cristo, judeu é maldição e raça ruim. Aí vem Santo Inácio, cria Novo e Velho Testamento e fala: Velho Testamento é de judeu, Novo Testamento é a graça, é nosso livro. E aí se separou de Israel. E nós passamos assim 1.700 anos. Até 1967, o doutor David Stern teve essa visão. Ele sabe que o judaísmo messiânico renasceu, renasceu em 1967. E o que aconteceu em 1967? Os judeus tomaram Jerusalém. E agora faz o jubileu de Jerusalém, né? 2017, Jerusalém faz 50 anos, né, que veio para a mão dos judeus, e os profetas falaram isso, não é? Lucas falou isso: Jerusalém seria pisada pelos gentios, mas vai chegar o tempo que vai voltar para as mãos dos judeus. Irmãos, acredite se quiser, Israel está lá em guerra hoje, ontem, morreram gente e tal, está lá lutando para sobreviver, mas de Israel vai de bem a melhor. Israel abençoou o mundo com as vacinas, com a tecnologia. Se você tem um celular aí agora, é israelense, Apple, não é? Que veio da tecnologia israelense. Então Israel está dando, o deserto dando fruto. Israel é o maior exportador de laranja do mundo, mais do que o Brasil. Como pode o deserto dar fruto? Mas está em Isaías 32, que o deserto no final dos tempos, nos últimos dias, seria transformado em pomar. Agora, as nações, a partir de 67, a gente percebe que está um caos, está cada dia pior.
O mundo está cada dia pior. Israel cada dia melhor, mais próspero, cumprindo as profecias. Agora, sabe quantas congregações crentes existem em Israel? Mais de 120. Só não tem mais porque o Rabino Shula briga com todo mundo. Ele tem gente difícil. E eu não tiro a razão dele, não, mas não precisava brigar. Por exemplo, qual é a briga dele hoje? Eu estou sempre lá, eu sei. Eu faço parte lá do movimento TJC2, eu sei qual é a briga. O problema é que os judeus crentes são evangélicos. Então, quando o judeu crente é evangélico, ele está negando a sua identidade. Ou seja, quem cumprirá as profecias para Yeshua voltar? O judeu que é judeu, vivendo a sua identidade. Agora, se o judeu aceita Jesus e vira batista, por exemplo, um grande amigo meu é o pastor batista da rua do Shulam. Ele já esteve aqui, meu amigo. E você passa na igreja batista aqui e o Shulam ali. E eles não se conversam. E ele é homem de Deus, mas é aquele tipo que vai para os Estados Unidos, converte numa igreja batista, volta para Israel e funda a igreja batista. Guarda Natal, guarda o domingo. Então, esse judeu não é a oliveira que está dando fruta, concorda? Ele está salvo? Sim, está, mas ele não está no propósito de Deus. Vocês estão entendendo a dificuldade? Aí o velho Shula briga com todo mundo. E tem aqueles meio de campo. Ele é judeu messiânico, tem ministério messiânico, mas come torresmo, né? Porque é a cultura americana. É muito difícil, eu entendo a cabeça do velho amigo. Mas o que acontece no final dos tempos? Olha lá, agora abaixo, um de baixo, Flavinha, aí, nós estamos aí. Nós estamos aí. Esse amarelinho somos nós, é o Shulam, é o judeu que está preservando a identidade, e são as nações. Eu sei que aqui tem as nações, a maioria aqui não são judeus, mas não precisa ser. Estão dentro da visão, fazendo a conexão, a aproximação da igreja com Israel. E quando Yeshua vai voltar? No último quadrinho, olha lá. No último quadrinho, quando os judeus messiânicos da igreja formam um só corpo, judeus e gentios em Cristo. Né? Judeus e gentios em Cristo, a oliveira completa. Põe na tela mais um pouquinho, passa o outro. Mais um, vai, pode ir. Vai. Aí eu vou encurtar, Vou encurtar a história, não dá tempo. Se vocês quiserem, compre o meu livro, Trazendo a Igreja de Volta às Raízes Bíblicas Judaicas, tem tudo isso lá. Eu quero te mostrar como a igreja foi saindo fora, e hoje está essa coisa aí. Né? Está essa coisa aí. Vai, põe na tela, vai, vamos passar. Vamos passar. Aí veio o Ed Milão, veio o Concílio de Nicéia, veio o Papa Inocência proibindo o sábado para poder fazer culto no domingo, veio o culto a Maria, veio o Concílio de Orleans, veio o Papa Gregório, qualificou diante de Cristo quem guardasse o Shabat. Aí ele apelou. Com essa apelação, a igreja cristã passa a guardar o domingo. Quando? 590, outro dia mesmo, irmãos. A igreja relutou, para sair de suas raízes, ela teve que penar 3 séculos, 4 séculos. Passa, mais um. Aí chega aí. O que aconteceu? Essa quantidade encíclica de bulas papais separou o cristianismo, a graça da lei, separou. Então a parte azul é a graça, a parte bege é a lei. E aí, eu vou fazer um teatrinho aqui. Eu vou transformar. Esse aqui é o azul, tá? Deixa eu ver, é o azul. E esse aqui é o bege. Como era no primeiro século? Era assim. Está vendo? Não está encaixando direito, então deve ser. Esse é a Torá. A Torá e a graça. Aqui, ó, encaixou. Não era assim? Até o 3º século, 4º século. O que Roma foi fazendo? Foi fazendo isso. Ficou só a graça. E o que eles fizeram com a lei? Coisa de judeu. Joga para lá. Aqui é a graça. O que Lutero fez? Aí já passou 1550 anos, tá bom? Então nós estamos agora no ano 1530, mais ou menos. Lutero morreu em 560, por aí, 1530, 1540. Lutero estava indo a Roma, ele era alemão, era padre, estava indo a Roma pagar uma indulgência, pagar os seus pecados, paga com dinheiro.
muito interessante. Você pecou, não tem problema. Traz o dinheiro aqui, eu te absolvo. E Lutero ia pagar uma indulgência na Alemanha, no Vaticano. Devia ser um pecado muito grande, não sei que pecado que foi. Só sei que Lutero estava a caminho de Roma quando o Espírito Santo falou com ele. Não é? Lutero, o justo viverá pela fé. É assim que está na palavra. Aí Lutero chega a Roma, chuta os caixotes, dá uma de Cristo lá, e chutou o caixote da indulgência, dos pagamentos, dinheiro. Ele aprontou lá e foi excomungado. Excomungaram Lutero. Lutero não queria, ele queria continuar padre. E aí acaba que ele escreve os sermões contra os judeus, né? Ele teve uma grande revelação de sair de Roma. Olha, meu, Roma o expulsou. Na verdade não teve revelação nenhuma, ele só expulsou. E Lutero fica ali na Alemanha e ele cria o quê? O chamado hoje luteranismo. E Lutero é o pai, um dos pais da igreja protestante. Um contemporâneo dele, que estava lá em Genebra, era Calvino. Todos dois mataram os judeus. Todos dois odiaram os judeus. Lutero escreveu 11 sermões contra os judeus e Calvino matou um judeu chamado Miguel Serveto, lá em Genebra, queimado em praça pública. Hoje, se você visita o meu museu, nós fotografamos lá em Genebra uma praça que pede perdão ao judeu. Calvino mandou queimar em praça pública. Calvino, pai dos crentes, pai dos batistas, presbiterianos, metodistas e tal. E aí, o que Lutero fez? Lutero, isso aqui era a igreja católica, né? O que Lutero fez? Lutero separa de Roma. Toma, quem vai me ajudar? Quem vai fazer o teatrinho? Vem cá pegar, vem cá. Então, saiu os luteranos. Aí depois, não rasguei não. Aqui tem que ser presbiteriano. Aí, não, tem que ser wesleyano. Aí veio lá o King George, não é? Um anglicano, falou, não, eu quero casar com a segunda mulher. Não pode, você pode ter uma mulher. Sabe o que é? Eu fundo a minha igreja chama anglicana, eu caso com o que eu quero. Pronto. Ficou os anglicanos. Gente, eu estou fazendo isso, mas é a verdade. E aí chegaram aqui, vieram os pentecostais. Bem, Zé, eu sei que veio de lá, pentecostal, criaram os pentecostais. E aí, vieram os pentecostais. Quem foi neopentecostal aí? A igreja R.R. Soares, a Igreja de Cristo. Quem foi mais aí? Universal? Ninguém da Universal? Hein? A Rutinha vai ser da Universal. Pronto, aí ela foi. E aqui os messiânicos não renovados, o de judaísmo messiânico, que não quer saber de restauração. Pode vir todo mundo agora, esta é a igreja de Cristo. Cada um, agora vem cá, Francisco, eu sei que é messiânico, esse já entendeu a Torá, ele já está, põe um papelzinho aí colando, ele já voltou para a Torá, é o judeu messiânico. Mas se ele não tem a visão da restauração, de ajuntamento, ele está a mais uma denominação, concorda comigo? Estou mandando aí recado para quem me assistir, mas é verdade. Quem não está na restauração está fazendo mais uma igreja. Só que agora ele tem um pedacinho da Torá. Aí, pronto. O que está acontecendo aqui? Todos nós temos um pedaço da verdade. Está certo? Então não adianta você renovar, reformar. Não adianta você reformar mais. Sabe o que vai acontecer? Já estou encerrando e estou ficando nervoso. Não vai restaurar a denominação. Eu não creio que eles serão restaurados. Se eu não creio, põe na tela, Flavinha, põe na tela. Olha lá, põe na tela. Vai. Aí é a história, depois vocês leem o livro. Tá bom. Aí vai. Vai, mais um. Aí, pronto. O que eu fiz? Rasguei aqueles papeizinhos, estão vendo? Estão nas mãos dele. Cada um está com um pedacinho de papel. Os batistas, os menonitas. Isso. Agora, olha o que vai acontecer. Cada um tem uma parte da verdade. Mas o que está escrito no profeta? Nos últimos dias. Diga, últimos dias. Todo mundo vai a Sião aprender a lei, de lá sairá a palavra. Eu não tenho que voltar para Roma, não tenho que melhorar Roma. O que Deus está fazendo, na minha opinião? Agora é o Marcelo. Você pode discordar da minha palavra, como pode aceitar. Põe na tela, Flavinha. Agora, o que pode pôr na tela? Aí, para. Vocês estão vendo que cada denominação tem uma pessoa ali, uma carinha preta sorrindo? Estão vendo? É o restaurado.
é que entendeu as raízes judaicas da fé. Hoje tem batista que está entendendo. Por exemplo, o padre Peter Hocken, que esteve me pedindo perdão em 2012 em Belo Horizonte, padre do cardeal da Áustria, foi lá pedir perdão pela Inquisição. Ele é um daqueles lá, está vendo o catolicismo? Ele é um daqueles quadradinhos, daqueles bonequinhos. Ele é padre e entendeu a restauração, ele entendeu a visão de volta, ele entendeu a reconciliação com Israel, ele entendeu a oliveira completa de judeus e gentios em Cristo, ele entendeu. Então, o que eu quero falar para encerrar? Está vendo essas pessoas em cada denominação? Esta é a verdadeira igreja de Cristo, de Yeshua, entendeu? Deus não vai esperar a denominação restaurar, e eu acho que não creio. E o homem é tão ganancioso que não vai entregar seus Vaticanos. Não vai. Não vai. Não vai. Estou te falando, eles vão comprar mais canais de televisão, vão ficar mais ricos, mas não vão entregar. E nem vão. Desculpa aqui é uma mera coincidência, podem fazer até tempo de Salomão em Vitória. Não vai resolver. Jesus não volta para Vitória como não voltará para São Paulo. Não adianta. Eles não vão entregar o ouro. O que vai acontecer? Deus, então, como se dissesse, entre aspas, perde a paciência com os homens e começa a pegar o quê? Pessoas. Por que vocês estão aqui? Porque vocês têm sede e fome da verdade. Vocês têm fome e sede de Hesed, Emet, da graça e da verdade no contexto que ela foi escrita. E aí o que vai acontecer agora? Essas pessoas estão indo a Jerusalém, está vendo? Olha lá Isaías 2 se cumprindo, está vendo? Olha lá, dentro do quadradinho amarelo, de Sião e Jerusalém, está vendo? E o que os judeus messianos estão fazendo? Olha a seta para lá, levando todo mundo a Sião, levando, por isso, meus irmãos, que vocês têm que crescer conosco, nós temos que ter a nossa casa em Jerusalém, nós temos que sair de lá. Nós temos que abençoar todas as igrejas de língua portuguesa. São 10 países que falam portugueses. São mais de 35 países que falam a língua hispânica. Então, nós temos que alcançar. E aqueles virão as nações, virão lá. Nós teremos centro de estudo. Eu peço vida ao Rabino Shula que ele amplie. Ali será casas de ensino, será seminários para o mundo, porque de Sião sai a lei, sai a palavra, sem Roma, sem a história da igreja, sem nada. Nós não precisamos mais disso. E aí, o que vai acontecer agora? Põe na tela mais um. Aí para. Volta. Agora o que vai acontecer? Aqui está a Torá. Aqui está a graça. Vem cá os papeizinhos, vai me dando. Olha o que Deus está fazendo. Deus está recolhendo todos. Peraí. Está recolhendo tudo. E agora todos vocês vão segurar isso aqui. Agora ninguém tem mais pedaço da verdade. Põe a mão, todo mundo põe a mão. Agora vem a Torá, olha, e Deus está fazendo isso. Ó. Deus está encaixando de novo a Torá e a graça, a lei e a graça, a lei e a graça, os papeizinhos agora. Agora o que a igreja está levando para casa? Pode tirar a mão? Isso aqui. Agora cada um de vocês, toma, cada um pega, toma, leve para os seus países. Pronto. Muito obrigado. Para encerrar, põe na tela. O que nós fizemos agora em gráfico? O teatrinho em gráfico. A minha mulher fala que eu trato as minhas ovelhas como débeis mentais. Tudo é papelzinho, gráfico, mas é a minha maneira de ensinar, é assim. Então, peço perdão à sua intelectualidade, não é? Mas vai aprender assim. Pelo menos, se vocês me chamaram, vai ouvir algo assim. Bom, vamos lá. Voltou a funcionar essa lei? Não, voltou a estragar de novo. Voltou a funcionar. Põe na tela agora, vai. Aí, como é que foi a igreja? A lei e a graça, chega a Roma, o que eles fazem? Fica só na graça. E como é que está a igreja hoje? As nações, a igreja histórica, só a graça. O que é o IR, início da restauração? É o Marcelo, é o Francisco, né? Essa turma nossa aí. Nós estamos agora pegando a igreja e levando a igreja de volta. Põe mais um, aonde? A Jerusalém. O que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo, isso é restauração, é trazer a igreja a Jerusalém. Põe na tela mais um, agora as igrejas vão a Israel,
lá em Jerusalém, recebe Isaías 2, Zacarias 8, de Sião sai a lei e a palavra, e agora sobe mais um, agora recebe a graça Israel é salvo, Israel agora está na graça e na lei, como era Yeshua, e Israel, a igreja, na graça e na lei, vem agora o quê? A igreja restaurada. Esse é o final da história. Deu para entender? Agora sim. Agora, volta mais um, agora sim. Esse é o gráfico do Dr. David Stern. Isso eu não aprendi com ele, não. Eu só tirei do livro dele, o gráfico. Tá bom? Só essa árvore. E modifiquei a árvore dele. Ele enxergou em 67 esse ponto aqui. Ele enxergou aqui, 67. Não é? Eu estou enxergando aqui, onde eu estou hoje. O movimento judaico da restauração já está dando frutos na lei e a graça, e agora, ali não dá para ver, mas vai acontecer 2000 e alguma coisa, aí, beleza, 2000 e alguma coisa, pode descer mais, desce mais, não adianta, ele não desceu. Aí, em 2000 e alguma coisa, haverá os últimos dias. O que é os últimos dias? O final dos tempos. Todo Israel será salvo, juntamente com a igreja enxertada, dando frutos. Esta é a igreja vitoriosa. Então, pode tirar o cavalinho da chuva se você acha que Jesus volta amanhã e Yeshua não volta amanhã. Depois da manhã não sei, mas amanhã não volta. Porque não dá para cumprir isso aí, entendeu? Então o mundo vai de mal a pior, a igreja... Marcelo, mas só você está certo. Não! Nós somos os atalaias, os mensageiros dessa visão há 20 anos nesse país, meu irmão. Há 20 anos nesse país nós estamos falando isso. Agora que a ficha está caindo, agora que Hashem está mostrando o futuro para nós. Eu achava que eu estava fazendo restauração. Não, nós estamos no início da restauração. Quem fará isso vai ser o judeu de Jerusalém. Quem fará isso será Israel salvo, que será isso. Até que Yeshua volte, haverá perseguição, haverá Mateus 24. Não é? Como a igreja acha que é o Israel de Deus, substitui Israel, o arrebatamento é amanhã. E o judeu raça ruim fica para sofrer na tribulação. Mas não é isso que está na Bíblia. Na Bíblia, nós sofreremos na tribulação. Nós seremos arrebatados no finalzinho da tribulação, judeus e gentios. Não tem sentido o Espírito de Deus arrebatar os galhos, que são os gentios, e deixar a raiz, que é Israel, para sofrer. Deus não vê raiz e galho, Deus só vê a oliveira completa. A oliveira dando fruto, está certo? E a oliveira tem uma raiz de Abraão, Isaac e Jacó. Quem está entendendo? Muito bem. Aí sim, quando chegamos nessa época, por isso, Rocha Francisco, Zé Maria, a gente vê tantos problemas no nosso meio. Tanta gente ainda doente, tanta gente ainda tentando acertar, porque não chegamos ainda no tempo. Nós estamos no início da restauração. Vocês acham que a Ratzion é restaurada? Não. Lá tem gente de tudo quanto é tipo. Gente que entende, gente que não entende nada. Gente que está lá esperando o peixe ser multiplicado. Igual na época de Yeshua, que agora vai multiplicar o pão. Só quer a bênção. Tem gente assim no nosso meio. Imagina quando nós temos que evoluir ainda para chegar. E agora, finalmente, aí pode passar, olha lá, nós vamos voltar para a lei e a graça é as boas novas. Aí não mais o judaísmo do jeito que está, e nem mais o cristianismo histórico, mas a família de Deus, judeus e gentios em Cristo, Israel salvo os gentios restaurados. Está entendendo? Esta é a verdadeira igreja, não é? E aí nós vamos voltar como era o primeiro século. E daqui para frente, tudo vai acontecer muito rápido. Vai deteriorar a humanidade em termos morais, éticos, religiosos. Meu irmão, tudo, daqui 2 minutos faz 1 hora. Posso passar mais 3, 4 minutos? O que acontece? Gente, olha para mim para encerrar. Estou encerrando mesmo. O que acontece? Olha para mim. Está ruim, gente. Hoje, o governo passado e o atual odeia Israel. Todos os valores morais estão ultrapassados. O banheiro não pode ter placa masculino e feminino, porque a criança escolhe o sexo na adolescência.
Então, na adolescência, ele vai falar que ele quer ser homem, quer ser mulher. O irmão está tudo errado. Olha que de 67 foi a época dos Beatles. Você lembra, viu, Zé? Você lembra. Está com memória boa? Você lembra. Gente, foi uma revolução social. Eu fui dessa época, deixava o cabelo grande, calça jeans, que chamava Lee, na época, uma sandália só, cabelos no ombro, eu fui assim. Esses rabinos que nos ensinam, David Stern, Russ Resnick, James Cowan, todos foram hippies, maconheiros, drogados, LSD. Aquele rapaz que esteve aqui em Vitória, que eu trouxe ele aqui, o rabino o Ira Brauer foi drogado também, o rabino casado com a Linda, o Walter Lieber ensinou aqui em Vitória. Walter Lieber era hippie para lá de hippie, muito doidão, muito doidura, era louco demais. Aí converteram naquele movimento Woodstock, aquele movimento de hippie americano, que os batistas pregaram presbiteriano, Dan Juster. Por isso que eles são presbiterianos, por isso eles têm problema com o Shula, porque o Shula não passou por isso. Shula já recebe Yeshua praticamente nos Estados Unidos, mas ele incorporou Jerusalém. Esses americanos foram presbiterianos. Por isso você pega aqui o meu querido rabino amigo, gosto muito dele, o rabino Dan Juster, ele vai ter teologia da predestinação, vai ter algumas coisinhas assim, que não é do judaísmo, é da cabeça presbiteriana. Entenderam? Por isso você tem que ser paciente com esses irmãos. Hoje eles estão em Jerusalém, mudaram para lá, né? O Dan Juster mora lá, é dono do ministério Tikkun International, não é? O James Cowan, que foi nosso professor, também mora lá, não é? Já tem sinagoga lá, mas eu estou vendo que eles estão restaurando as raízes judaicas e sendo luz para as nações. E as nações piorando. Nós estamos piorando moralmente, certo? Hoje não precisa guardar sexo para casar, pode casar. Hoje não precisa casar para ter filho, não é? Vão imitar essas artistas famosas, cada um tem um filho com um homem, não é? E todo mundo, o quê? Está tudo certo, tudo certo. Não está certo, não! O mundo está piorando. Quanto mais o mundo sai da palavra de Deus, mais piora. Eu tenho ex-amigos de colegas de serviço que já casaram 7 vezes. É normal para a sociedade. Agora não se casam mais, moram juntos, né? Não precisa casar, é só morar junto, porque há a lei do emancipado, há a lei de viver junto. Israel, a restauração de Israel e da igreja se dá no mesmo tempo, gente. É isso que a igreja tem que entender. Eu até vou ser mais afoito. Israel vai sair mais na frente, porque tem uma responsabilidade maior com as nações. Israel, luz para as nações, diz o profeta Isaías. Olha, se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados. Próprias palavras de Yeshua, Mateus 24, 22. Aí acontecerá a volta gloriosa de Yeshua, e agora acontecerá nos últimos dias que firmará o monte na casa do Senhor, será estabelecido como mais alto dos montes, se elevará por cima dos outeiros, concorrerão todas as nações, crentes. O incrédulo, o ateu não quer saber de Israel, é os crentes, nações aí, são os crentes, a igreja, não é? Para aprender de Sião. E aí sim, nós teremos a vinda de Yeshua gloriosa com a sua igreja gloriosa. E agora eu encerro prometendo a vocês um dia, se estiver vivo, a segunda parte, que vai ser mais emocionante do que a primeira. Que Hashem abençoe a todos ricamente. E se eu estiver certo com esta mensagem, tá certo? Que eu não sou papa, eu sou falível. Mesmo se eu fosse papa, eu estou sujeito a ser falível. Se eu estiver certo, Hashem vai abençoar esta casa tremendamente. E nós juntos, deixa os judaísmos messiânicos fazer o judaísmo medieval para lá. Não quer saber de igreja, não quer saber de pastor. Nós não. Não fale mal de nenhuma igreja que prega Jesus, porque eles estão salvando. Pelo fato de eles estarem na restauração, não quer dizer que eles estão fora do propósito divino. Mas vamos ser luz para eles. Nós estamos no início da restauração. Queremos a nossa sede
desse judaísmo, esse ano brasileiro em Jerusalém, ou o mais barato no Negev, Beersheba. Lá é metade do preço de Jerusalém. Talvez comecemos com Beersheba, onde os nossos jovens passarão as férias para aprender hebraico, porque de Sião sai a lei e a palavra de Jerusalém. E nós vamos treinar, nós vamos nos fortalecer, nós vamos levar pastores a fazer seminário lá. Não vai ficar negócio de Coreia, Canadá, né? Esses avivamentos coreanos, chineses. Olha, tira o chapéu para a China, mas a China vai ter que ir lá aprender, e provavelmente conosco. Por isso que eu falo, quem pode aprender uma língua, aprenda, não é? Aprenda, porque a hora que estivermos lá, as nações virão. Que é a turma do inglês, vem cá, tal. A turma do alemão, a turma do português, a turma do espanhol, a turma do italiano, a turma do chinês. Irmãos, eu creio que de Sião sai a lei. Agora, é fisicamente e espiritualmente. Quando o Shula vem cá, em Vitória, como vai voltar agora em fevereiro, é Jerusalém que está vindo a vocês, está certo? Mas anulou o profeta? Não. Também pode ser que nós devemos ir a Jerusalém, pegar no Tzitzit, porque lá fala, concorrerão as nações virão a Sião. Eu creio piamente que a igreja tem ido até hoje fazer turismo e orar nos lugares santos. Amém, amém. Antes disso, Israel precisa do seu dinheiro, do seu turismo. Falar nisso, iremos em abril do ano que vem, junte o seu dinheirinho para você ir conosco, uma grande caravana da restauração. Aí sim, profetizaremos no monte de Israel. Mas eu tenho certeza, se Deus der a este velho que vos fala, der energia, e estiver livre, nós vamos fazer algo lá sim, para de língua brasileira, porque se Deus me chamou para ser pioneiro nesse país dessa visão, e olha que o diabo tem feito tudo para me arrancar. Todo tipo de calúnia aparece na minha vida, para destruir. Sabe por quê? Essa é a maior prova que nós estamos no caminho certo, a perseguição. Um pastor que encontra semana passada comigo, meu amigo, espuma a boca. Por que espumou aquela boca de raiva? É um ódio, é um antissemitismo natural. Não gostam. Que Deus o abençoe. Orai pelos que vos maldizem, abençoai os que vos maldizem e orai pelos que vos caluniam. Fique de pé, vamos orar. Avinu Malkeinu Sheva Shamayim, aqui está a tua palavra. Aqui está entregue a tua palavra. Obrigado por esse Shabat, obrigado por essa palavra. Obrigado, Senhor, por esta casa. Obrigado pela Hesed, Veemet, que a graça e a verdade saia daqui e que eles possam aqui da liderança, não só do Rocha Francisco, do Zé Maria e outros, possa levantar líderes jovens, pessoas destemidas, pessoas que possam enxergar além do monte de Vitória, e enxergar os outeiros de Jerusalém, não é? E que possam ter a responsabilidade, sim. Se a igreja não nos quer, é um direito dela, mas há pessoas em todas as igrejas que têm fome e sede da tua verdade, e essas pessoas virão a esta casa, virão aqui nesse bairro, virão aqui nessa congregação, receber, Senhor, se eles não podem ir a Jerusalém, aqui em Vitória já é um pedacinho de Jerusalém, onde possa sair a graça e a lei, a verdade desta de Jerusalém e a lei de Sião. Portanto, abençoe a liderança, abençoe as pessoas, levante, Senhor, pessoas sérias, honestas, destemidas, pessoas mantenedoras, pessoas que possam investir nesse trabalho, que possa prosperar, que possamos criar escolas, criarmos centros de estudos, criarmos seminários, realizarmos grandes conferências internacionais. Senhor, o tempo é teu. Nós só podemos dizer com a devida humildade nesta manhã a palavra que todos podem dizer comigo, Rinene, eis-me aqui para servir. Se quiser, conte comigo, dando saúde, paz e proteção. Em nome de Yeshua, amém, amém, amém.